Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui no canal com mais um vídeo. Desta feita, eu quero esclarecer para vocês uma coisa que nós temos em Êxodo capítulo 2, versículo 24, e o tema do nosso vídeo hoje é Lembrou-se Deus do seu conserto. Ora, mas se Deus ele é onisciente, como pode ele se lembrar, uma vez que a lembrança de alguma coisa implica o esquecimento? Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês o esclarecimento desta situação, uma explicação, por que a Bíblia Sagrada ela utiliza esta expressão lembrou-se Deus de algo ou lembrou-se Deus de alguma coisa. Temos em outros versículos bíblicos também esta expressão e eu vou explicar para vocês aqui nesta oportunidade, ok? Então fique comigo no vídeo. Se você não é inscrito no canal, você inscreva-se. Caso esse vídeo seja interessante para você, você gostou dele, deixa aí um like para nós, que é muito importante, e também o seu comentário, tá bom? E também compartilhe o vídeo aí com os demais irmãos. Muito bem, esta questão aqui eu fiquei para esclarecer para vocês através desse vídeo. Eu levantei a oportunidade lá na escola teológica, no curso presencial, quando nós lemos o Êxodo capítulo 2, verso 24, que está escrito aqui que Deus ele se lembrou do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Ora, mas aquele que se lembra de alguma coisa é porque se esqueceu. Mas Deus, ele não se esquece, tá certo? Então, por que a Bíblia ela utiliza esta expressão, não só em Êxodo capítulo 2, verso 24, também em Êxodo capítulo 6, os Salmos também, eu vou apontar aqui. Então eu quero convidar você a ir para a tela do computador agora e nós vamos aprender exatamente isso aqui nesse momento, tá bom? Vamos lá. Trouxe aqui para nós até o tema aí, lembrou-se Deus do seu concerto, Êxodo, capítulo de número 2 e o verso de número 24, e a pergunta, sendo Deus onisciente, pode se esquecer de alguma coisa? A Bíblia, ela narra aqui no capítulo de número 2, versículo 23, que depois de muitos dias morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao Senhor. O seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E então, no verso 24, ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Por primeiro, cabe esclarecer do que Deus, então, ele veio a se lembrar. Para isso, aí nós vamos ler Gênesis capítulo 15, o verso 13 e o verso de número 15, onde ali Deus havia dito com antecedência a Abraão que a sua semente seria escrava por 400 anos, mas que no tempo determinado seriam libertos. Por que eu estou fazendo essa marcação com vocês aqui dentro do texto de 400 anos, tempo determinado, tá bom? Que eles então seriam libertos. Você vai perceber que Deus, ele tem então no mundo espiritual já tudo desenhado. Depois que ele acaba, ele vem para o mundo físico para então estabelecer tudo aquilo que ele projetou. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. Contudo, isso apenas aconteceria na quarta geração, e outro tempo demarcado por Deus é sobre a medida da injustiça dos amorreus. Então você deve ter bem marcadinho aí com você, esta aí deveria então
estar completa para que a palavra de Deus se cumprisse. Esse período, necessariamente, ele precisava passar. Por isso, esse período entre a promessa e seu cumprimento é um espaço de tempo obrigatório. O tempo longo é cumprimento de uma palavra dita a Abraão, ou ainda Abrão, e não porque Deus se esqueceu da promessa e se perdeu aí, então, no tempo. Nós percebemos, então, que Deus já havia dito para Abrão que existiria um espaço aqui entre a promessa e o seu cumprimento, um período de 400 anos. Então, Deus, ele não se esqueceu. Ele está deixando o tempo correr até que o tempo determinado dele, o tempo oportuno dele se completasse. E o outro que marquei no texto é a medida das injustiças, né? Ou a medida da injustiça dos amorreus precisava estar plena, estar completa. Então, quanto esse tempo aqui está correndo, não, Deus não, ele não se esqueceu, Deus ele não perdeu o controle da situação, Deus também não se perdeu no tempo de forma alguma. Ora, mas então, o que significa a expressão bíblica lembrou-se Deus? Vamos continuar então o nosso comentário aqui com vocês. Qual a explicação para a expressão bíblica se lembrou? Na linguagem bíblica, dizer que Deus, ele se lembrou de alguém ou então de algo, significa que Deus, né, aqui o lhe, então é Deus lhe concede a partir daquele momento uma atenção especial e não então que tivesse se esquecido. Olha só. Então Deus chega nesse momento oportuno que ele próprio estabeleceu, os 400 anos. Então aqui nós temos o período de 400 anos se completando. A expressão sugere a ideia de solicitude, de um cuidado muito especial da parte de Deus com aquele que ele vai trabalhar, com aquele na vida de quem ele vai agir. Confira também em Êxodo capítulo 6 e o verso 5, e também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios os escravizam. E me lembrei do meu conserto. Ou seja, olha, eu vou agir na vida do meu povo. Então, o fato de Deus se lembrar de algo é que chegou o momento dele agir no mundo físico. Então, como eu havia dito para vocês, Deus ele já havia estabelecido tudo no mundo espiritual. Já estava tudo concretizado. E agora ele vai trazer isso aqui à tona, ele vai trazer no mundo material, ele vai materializar, ele vai fazer tudo aquilo que ele havia desenhado, então, a aparecer. Por isso, ele usa a expressão, ou a Bíblia usa essa expressão, e lembrou-se Deus de alguém, lembrou-se Deus de algo. Aqui no caso da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, chegou o tempo em que Deus vai dar cabal cumprimento a esta promessa, ok? No Salmo 74, verso 2, olha a oração do salmista. Lembra-te, usando a expressão lembrar-se, como que se Deus ele tivesse se esquecido. Mas no caso aqui não. O salmista ele tem perfeita ideia do que ele está falando. No lembra-te da tua congregação, ou seja, que compraste desde a antiguidade, lembra-te da tua herança que remiste,
deste monte Sião em que habitaste. Então, olhe como o salmista ele usa a expressão no passado. Então, nós temos, lembra-te, a expressão comprar está no passado, compraste, herança que remiste já está também no passado. Então perceba que é algo que Deus já realizou, está feito, está acabado. Acontece que está ainda no mundo espiritual, ou muitas das vezes está no campo aqui das figuras, ainda que esteja no físico aqui, ele está na figura. No caso do salmista, ele está se reportando a algo que Deus realizou lá no Egito. Deus remiu o povo e agora Deus precisava lembrar-se, ou seja, fazer algo acontecer naquele tempo, naquele momento em que o salmista está orando. Então ele não está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. Não, Senhor, está na hora de agir. O Senhor já fez, o Senhor já realizou tal coisa, agora traz à tona, agora materializa isso aqui. Até então estava no campo da fé, agora traz para o plano físico a tua promessa, tudo aquilo que então o Senhor realizou. É essa a ideia. Na continuidade aí nós temos, na verdade, toda vez que temos a expressão Deus se lembrou, é que está no momento oportuno, de um cumprimento da promessa, e ele então vai agir na história. Eu gosto muito dessa expressão aqui, ó, agir na história em favor então do povo, em favor de uma pessoa. Essa lembrança, ela é sempre seguida como uma ação resgatadora. Tá aqui, ó, uma ação resgatadora. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 9 e o versículo 15, diz o texto: então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, nesse texto, Deus está falando a respeito do arco que ele colocou nas nuvens e que seria um sinal de concerto entre ele e a terra. E sempre que começasse a chover, aí apareceria esse arco nas nuvens e faria com que Deus então viesse a agir no mundo físico. No caso aqui, interrompendo as chuvas, tá bom? E o outro que nós estamos estudando, que é o capítulo 2 e o versículo de número 24. Meus queridos irmãos, então fica aqui para nós esta explicação bem rápida, bem breve, mas importante, porque você vai estudar comigo ali no Instituto Gunnar Vingre o livro de Êxodo e a gente vai reforçar ainda mais essa ideia, tá bom? Então, guarde com você. Quando lerem na Bíblia, Deus se lembrou de algo ou de alguém, não é porque se havia se esquecido, mas sim é porque chegou o momento de agir, de materializar uma promessa que ele havia feito, ok? Deus continue abençoando cada um de vocês e, olha, marque o sininho aí também, que eu vou trazer outros vídeos aqui explicando algumas coisas da matéria do livro de Êxodo que nós estamos estudando lá no Instituto. Lá não dá tempo de falar, então eu trago aqui através de um vídeo para explicar para você com mais detalhe, tá bom? Fica aqui então o meu abraço e a minha saudação para vocês na paz do Senhor e até o próximo vídeo.